Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, o programa que tem como objetivo maior levar você bons livros para que você tenha uma boa leitura. Hoje nós estamos tendo a alegria de receber novamente um convidado muito querido, que já está muito querido nosso, que é o Alfredo Pardini. É um médium que psicografou o livro que nós vamos comentar hoje. E o livro tem como título A Segunda Chance, ditado pelo Espírito Marco. Seja novamente muito bem-vindo, Alfredo. É muita alegria que nós o recebemos novamente. Eu é que me sinto honrado de estar aqui novamente, né? Muito feliz por esta oportunidade da divulgação dos nossos livros, porque os direitos autorais são dirigidos a obras assistenciais. Na verdade, os direitos autorais são a menor parte do contexto de tudo, né? Certo. Mas o pouco que a gente recebe, nós distribuímos para algumas instituições de caridade. É isso que é interessante, né? Porque às vezes a gente até se esquece de dizer isso para as pessoas, a importância do trabalho. É um trabalho voluntário, né? É um trabalho que tem como objetivo levar esses conceitos doutrinários, facilitar o nosso bem viver, o nosso conviver, né? E ao mesmo tempo ajudar, né? A que instituições possam fazer o bem, né? É verdade. Na verdade, é muito gratificante a gente ter sido escolhido pelo Marco para escrevermos as histórias que ele se propôs a nos contar, que eu acredito até que sejam até verdadeiras, mas sim, não se pode colocar dessa forma, né? Mas o bom, o bonito de tudo é que além de a gente aprender muito pelos ensinamentos que estão implícitos da doutrina, a finalidade maior qual é? Não é fazer eu crescer, eu aparecer na mídia, por exemplo. Sim, sim. O meu livro, ou o nosso livro, tem aceitação pelo público, e graças a Deus, e com o incentivo que eu estou recebendo agora de você e também do pessoal da Rádio Boa Nova, ele está tendo muito boa aceitação. Isso que é bom. Então, como nós recebemos periodicamente a Clarim, a quem nós devemos muito a Clarim por ter reconhecido os nossos méritos, né? Que todas as editoras pelas quais eu tentei editá-los não consegui, retornaram, outras nem devolveram até hoje os originais, mas não tem importância. A Clarim reconheceu em mim os méritos. E esses méritos não são meus, são do Marco, ou então, quem sabe, dos dons que eu recebi do Criador, né? Para doar, para dar de graça aquilo que de graça eu recebi. Então eu me sinto muito gratificado, por exemplo, em estar aqui esta tarde falando a respeito do livro, para que as pessoas que tiverem interesse em adquiri-los, além de lerem uma história muito linda, muito bonita, vai estar contribuindo para obras de caridade. Verdade. É como eu sempre digo nas feiras que eu participo de todas que eu posso. Você está ajudando obras. Esses R$20 ou R$15 que você está pagando vão valer muito lá no contexto final, no fechamento da coisa, né? É interessante que nós somos duplamente beneficiados, né, o leitor, porque ele recebe ensinamentos através do livro, desfruta de uma história comovente, de uma história bonita e colabora, né? Você colabora via o livro, né? Porque você é uma indireta, é uma colaboração indireta. Exato. Não é o seu trabalho, mas você está colaborando. Então você está recebendo benefício. Então, eu sempre digo para as pessoas que o romance, os ensinamentos da doutrina de forma romanceada, é a maneira mais simples, mais fácil, mais presente das pessoas que querem conhecer sobre as leis de causa e efeito ou ação e reação, o sentido delas. Então você vai lendo os romances, as histórias que eles nos contam, e vão se apercebendo de que eles precisam mudar a forma de pensar. Exato. É isso que nos levam os livros, os romances, né? Esse, por exemplo, A Segunda Chance. A pessoa vai raciocinar o que ela deve fazer com os talentos
que recebeu do Criador para administrar. Com as oportunidades que a gente tem, né, Alfredo? Todos os dias a gente tem oportunidades e quantas a gente deixa passar. Exato. E no fim a gente vai ter, porque tudo tem uma consequência, né? Então, porque esse que eu falei nos talentos, na verdade quando Jesus falou na parábola dos talentos, ele estava se referindo naquele tempo ao dinheiro. Mas, na verdade, os talentos, na minha concepção, eu acho que na sua e de todos os nossos companheiros, são as nossas virtudes. Isso mesmo. Os nossos dons, né? Morais, a nossa condição moral de viver a vida junto aos nossos próximos. Então não é o talento, dinheiro, moeda sonante. Não, são as nossas virtudes. É aquilo que sai de dentro de nós. Isso, né? Para que as pessoas percebam como é que a coisa funciona. E ao mesmo tempo, né, o compromisso que a gente tem de utilizar essa aquisição que a gente já fez, né? Porque as virtudes é aquisição nossa. Né? Exato. E aí a gente se compromete a utilizá-las em favor da humanidade. Isso é que é bom. Então eu acho que o romance, ele te estimula a depois buscar a doutrina, porque muitas pessoas não estão interessadas, elas não veem de imediato o interesse na doutrina, mas elas querem saber da história. Acaba atraindo. Isso. A pessoa ela é atraída, Isso. vamos dizer assim, de uma forma bonita, que é o romance, que é uma história comovente, muitas das vezes, para a doutrina. E às vezes até histórias parecidas com a vida que eles estão vivendo. Às vezes situações que levam a pessoa a compreender, né, Alfredo, o que ela está passando e até ajuda a resolver algumas situações complicadas. E acredita você que nas feiras que eu tenho participado, muitas pessoas voltam para comprar mais um ou dois exemplares, vou dar de presente para o meu irmão, para ele saber como é que a gente tem que administrar os nossos talentos. Né? Então, é interessante porque não só, esses livros não servem só aos espíritas, mas a qualquer religião, né? A qualquer religiosidade, porque ele fala de religiosidade, ele fala de conduta. Isso, exatamente. De lei divina. Lei divina serve a qualquer religião. É né? verdade. Então, porque todas elas têm qual é a finalidade da religião? Bem praticada. É levar ao Criador, né? Isso, é tornar a pessoa melhor, né? Exatamente. É por aí que a coisa funciona. Então, a gente vai comentar efetivamente essa história já, viu, Alfredo? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando desse livro, A Segunda Chance. Até já. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Alfredo Pardini, um médium que psicografou o livro A Segunda Chance, ditado pelo Espírito Marco. Bom, Alfredo, a gente está aqui falando médium, mas é o autor, como você disse, é o autor encarnado. Na verdade, eu acredito que todos os médiums psicógrafos, assim como eu, nós não somos os autores da obra. Sim, Nós apenas somos o autor encarnado, né, para separar, né, do autor desencarnado. É essa forma que eu vejo. Bom, esse livro, o próprio título já nos dá uma ideia do que é a história, né? Exato. A segunda chance. Então é alguém, né, que teve uma segunda chance, e aí quem ler o livro, né, vai saber se ele aproveitou ou não aproveitou a segunda chance. É verdade. Mas essa história é interessante porque esse autor espiritual que é Marco, ele sempre faz uma retrospectiva para trazer a história, para a gente entender, né, o porquê da situação, né, Alfredo? Então, ele começa a história voltando lá para Versalhes, na França, né? Durante a época do reinado de Maria Antonieta e Luís XVI, né? Isso mesmo. E ele foi um espírito beligerante. Ele era um déspota, vamos dizer assim. Eles aproveitaram aquele contexto todo, os pais dele, né? Aproveitaram o contexto da Revolução Francesa, se uniram a eles por interesses materiais, né? Exato, para não perderem, né, toda aquela situação facilitada que eles tinham, né? Exatamente, eles conseguiram manter apenas aquela mansão, aquela
mansão que eles tinham lá em Versalhes, né? Isso, Próxima Savigny, de Paris, né? Savigny, Savigny, eles, da família Savigny. E depois ele herda tudo, mas ele era um mulherengo, né? Ele era um cara que não... Ele parece que criava cavalos para viver e tudo mais. É interessante que ele consegue aumentar a fortuna, mas ao mesmo tempo ele a utiliza desregradamente. Exatamente, porque lá tinham aqueles bacanais todos, noites e noites, né? Mas ele era um cara que de repente ele matava assim a esmo. Naquele tempo havia o duelo, né? Isso, Simplesmente eles... se ele não se se ele fosse ofendido ou alguém ele não aceitasse alguma coisa, a primeira coisa, a reação dele era a esgrima, né? O duelo, né? Isso. Se ele fosse desagradado de qualquer forma, Exato. ele já convidava ou colocava o duelo como um ponto de honra, né? Exatamente, porque naquele tempo a gente vê pelo cinema e também pela história que, de repente, a pessoa se sentia ofendida, usava jogar a luva, né, na pessoa, não é verdade? Isso, então, o tapa de pelica, né? Exatamente, por isso que se diz, vou te dar um tapa com luva de pelica, né? Acho que deve vir de lá isso aí, né? E aqueles floretes lá, nossa, faziam coisas terríveis. Então, e é interessante que ele foi salvo por um médico após um duelo que ele foi ferido, né? E esse médico que vem a uma das festas que ele dá, né, Alfredo, que é ele e a esposa, que é o Luiz Antoine, e a Sophie, né? Sophie. E ele se encanta com a Sophie. E aí ele começa a assediar a Sophie. Exatamente, né? E o marido, não muito contente, né? Foi desafiado para um duelo, né? Na verdade, eu não sei exatamente se ele desafiou, né? Porque ele desafiou sim, porque ele se sentiu ofendido, né? Ele quis ir embora da festa ao médico, né? Porque se sentiu assim, constrangido de ver a sua esposa sendo assediada, né? E ele, então, realmente acaba sendo morto à traição, né? Isso mesmo. Porque ele devia ser melhor esgrimista do que o Savigny, e ele, como tinha uma adaga na cintura, ele não teve dúvidas. Apunhalou o rapaz pelas costas e o que ele fez? Ele se sentiu feliz, porque até ele diz, é assim que os meus adversários, né? Assim que eu puno os meus adversários, alguma coisa desse tipo, que eu não lembro o texto todo, né? E aí a pior da coisa, de tudo, é que ele toma para si a mulher do rapaz e vai fazer com ela aquilo que ela jamais esperou que pudesse ter sido submetida. É verdade, né? Então, aí começa, né? Então, para a gente ter a noção do que vai acontecer numa próxima vida, né? Exatamente. A gente tem essa noção. E aí eles vêm, que é uma outra coisa interessante, porque as pessoas que perguntam sobre a lei da reencarnação, a lei da ação e reação, muitas acreditam que a gente só volta na mesma condição, né? De marido e mulher, ou de pai e filho. E essa história mostra bem que a gente não volta. Exatamente, são pessoas diferentes. A gente pode estar em vários papéis, né, em várias vidas, e irmos corrigindo os nossos desacertos. Exatamente. Né? Na verdade, ele só vem se encontrar como pai e filho e mãe nessa reencarnação aqui no Brasil, né? Que quando ele nasce, você vê como é a vida, né? Como é a criação, né? As formas, os meandros todos dela, né? Para colocar aqueles dois espíritos antagônicos que já vinham de longo tempo, a mãe desencarna no nascimento dele. Não é? Aquilo deve ter sido preparado antes pela espiritualidade, para ver se eles conseguiam entender as causas todas, né? E no fim, ele acaba... Aí ele estava reencarnado, o espírito esqueceu o que veio fazer, né? E como a doutrina nos mostra, ele odiou aquela criança desde o berço, porque matou, até ele diz em alto e bom som que você matou 2 vezes a minha amada, e ninguém entende o significado dessas palavras. Então era o espírito do Luiz Antoine, que estava ali no Epaminondas, né? No coronel Epaminondas, que deve ter lembrado daquela passagem.
Porque acho que a dor foi tão forte, né, Alfredo? O sofrimento foi tão grande de ter um filho que, aquela época dos coronéis, era importante ter um filho homem, né? E ao mesmo tempo a mãe, a mulher que desencarna, né? Que ele teve esse repente, né? Ele teve essa lembrança. Então você vê na história que ele já começou a distribuir charutos, né? Pois é. Que era moda, né? Não sei se aqui no meio de quando, né? Distribuir charuto para quando nasce um filho homem, né? E no fim das contas a mulher, pelo sofrimento todo, ela durante a gravidez ela enfraqueceu e acaba tendo aquela febre puerperal que a levou ao desencarne. E ele não aceita isto, né? Tanto assim que depois, quando ele desencarna, ele morre com tanto ódio que ele vai lá para os umbrais, para aquela cidadela. Ele vai tomar conta de uma cidadela onde ele é o líder dos espíritos trevosos, né? E depois, quando esse rapaz desencarna, ele é... né? Ele é atraído, né? Atraído, né? Pelas forças poderosas que aquele espírito que foi pai dele possuía, né? Nós vamos continuar já essa história. Você quer fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova e ajudar a TV Mundo Maior a crescer e a levar essa doutrina a mais pessoas com mais qualidade? Ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua colaboração. Nós vamos a um intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Alfredo Pardini sobre o livro A Segunda Chance, ditado pelo Espírito Marco. Mas antes da gente continuar conversando sobre essa história, que é uma história bastante comovente e bonita, a gente gostaria de lembrar a você sobre uma outra forma que você tem de colaborar com as Casas André Luiz, que estão querendo aumentar o número de atendimentos ambulatoriais às pessoas com deficiências física e intelectual. E você pode colaborar ligando para 0800 11 90 12 ou acessando o site euajudoaconstruir.org.br. Colabore para que uma melhor qualidade de vida possa chegar até essas criaturas tão especiais. Bom, Alfredo, falar um pouquinho dessa segunda chance aqui, né? Bom, aquele jovem que gostava de duelar, então, volta como Leôncio. Exatamente. Aí fica sem a mãe e fica com o ódio do pai, né? Mas ao mesmo tempo, né, numa outra vez ele vem numa família rica, né? Ele vem numa família abastada. Exatamente, ele reencarnou, né? Filho de fazendeiros poderosos e acaba sendo repudiado pelo pai, né? Pelo fato de a mãe ter morrido, porque ele achava que o menino tinha causado a morte da mãe. Isso mesmo. Mas na verdade a gente vai ver lá na frente, né? Em que ela diz que não foi exatamente assim, né? Que ela também tinha outros resgates, vamos dizer assim, né? E a lei aproveita tudo, né? E do mal ela tira um bem, né? Então, você vê como a lei de causa e efeito é poderosa. Não há um efeito sem causa. Não há uma ação, não há uma reação sem uma ação anterior. Exato. Não é verdade? Então, veja, ele lá no passado, ele matou esse que seria o pai dele nesta vida, né? E eles todos voltaram pela graça e misericórdia do Criador para se resgatarem, para se reciclarem, é o termo que eu utilizo, né? Para se perdoarem mutuamente. Mas o pai, que devia naquele momento compreender melhor a coisa, não compreende. E ele então depois começa a ser odiado pelo pai, é criado pela tia, né? Pela Gertrudes. Não, pela Marocas. Perdão, Marocas. A Gertrudes é a mãe. Gertrudes foi a mãe dele, exatamente. E ela então acaba criando esse menino, mas a gente não entende por que ele parte para a jogatina, né? Isso mesmo, ele parte novamente para uma vida desregrada. Exato. Né? Ele continua caminhando por caminhos tortuosos, acaba perdendo a fortuna. O pai acabou desencarnando, porque ele teve parece que um derrame, alguma coisa, depois acabou desencarnando. E no fim ele acabou herdando, né?
a fortuna do pai. Então essa foi a primeira chance que ele teve. Isso. E aí com a jogatina, com a incúria dele, ele acaba perdendo e sai da casa da família com a roupa do corpo. Vira um mendigo, né? Vira um mendigo, um indigente, e tem a graça, a oportunidade de receber uma nova chance, que foi socorrido por aquele casal de amigos que estavam carentes, porque o filho havia morrido fazia pouco tempo. Verdade. Recebe um quinhão no legado desse casal e joga tudo de novo pela janela. Verdade. Sai da casa da família com a roupa do corpo. Você vê que como é interessante a coisa. Naquele acidente de automóvel em que o casal desencarnou, ele não morre. Isso. Por quê? Aí estava a oportunidade dele se recompor, não é? dele entender o significado. Porque quando ele foi recolhido por este casal, naquele sonho que ele teve com aquela mulher que se identificou como era com a mãe dele, ela avisou ele. Ela avisou. A vida não oferece duas oportunidades iguais. Só que ele não entendeu o significado destas palavras. Isso. E se perde novamente. E se perde outra vez, acaba perdendo tudo, vai para a mendicância, acaba sendo atropelado numa rodovia e lá ele é socorrido pelos amiguinhos que ele angariou no planeta. Verdade. Aqueles que ele não perdoava as dívidas de jogo, porque os jogadores não perdoam dívidas de jogo, Exato. não. E ele não perdoou, e ele também não foi perdoado. E é interessante que também mostra que a gente, quando vai para o plano espiritual, a gente não muda, né, Alfredo? Exato. Então, se eu não te perdoo a dívida em vida, encarnado, eu não vou te perdoar quando eu estiver desencarnado, eu vou te perseguir. Né? Então, eu acho que a maneira mais fácil do espírito, vamos supor, do nosso inimigo, desencarnado nos encontrar é no corpo físico. Verdade, verdade. É interessante porque aí a gente começa... E ele conta, né, por que dos jogos, né, que ele estava sendo influenciado. Né, e assim, ele tem a parcela de responsabilidade porque ele se deixava influenciar, não procurava uma vida regrada, não procurava se aproximar de uma religiosidade, né, de um comportamento mais moral. Né? É verdade, porque o pai, que foi aquele médico no passado, o odiou a vida inteira. Ele matou o rapaz naquele tempo. Depois acaba a Sofia, né, que ela desencarnou já com idade, né, que ela praticou uma obra de caridade muito grande lá em França, né? E quando ela morre agora como Gertrudes, ele lembrou. Pô, outra vez esse cara no meu caminho? Pois é, né? É Desculpa a expressão, mas será desse jeito, né? Agora, o que é interessante, né, e assim, a gente vai comentar agora rapidamente, porque a gente está no final do programa, é que lá no plano espiritual, mesmo eles indo para um lugar não muito bom, eles foram parados, eles foram socorridos. Sim, né? Você vê que ele é socorrido depois de muito sofrimento no plano menor da espiritualidade. Quando vamos dizer, aquele anjo que ele imaginou que fosse aparecer para ele pensou que fosse ser socorrido, e ele fala, você só vai ser socorrido quando você souber pedir. Verdade. E aí ele pede, e a própria mãe vai lá retirá-lo Ele estava sob o jugo do pai dele, né? Isso. E a coisa mais bonita de toda a história, para a gente terminar, é que ele vai salvar, ele vai retirar o espírito do Epaminondas daquele cárcere horroroso. E se perdoa, isso que é o... esse que é o desfecho mais lindo da história. E a forma é só lendo para a gente saber, só, exatamente, só muito assim. Bom. A gente agradece muito, viu, Alfredo, a sua participação mais uma vez aqui conosco. Eu, novamente, quero agradecer por esta oportunidade que a rede que você está me oferecendo. E quando nós tivermos o nosso novo livro, que está lá sendo estudado pela Clarim, não tenha dúvidas que eu vou te mandar. Você vai ser a primeira a receber o nosso exemplar. Muito bom, nós agradecemos muito. Você quer nos enviar alguma sugestão? repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser adquirir esta obra, A Segunda Chance, entre em contato com a editora Mundo Maior pelo site www.mundomaior.com.br. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!